Deus escolheu a Davi, sendo Deus um Deus onisciente, um Deus que conhece o amanhã, um Deus que conhece o futuro. Por que Deus escolheu um homem, o qual Deus sabia que futuramente este homem iria tropeçar, esse homem iria cometer pecados de tal tamanho que escandalizaria a nação de Israel? Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, 1 Samuel, capítulo 13, o versículo 14 diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meditando um pouco aqui na palavra de Deus, essa passagem conhecida onde Saul oferece sacrifício, Deus reprova Saul, Samuel chega e faz algumas indagações, transmite esta informação, ao qual nós acabamos de ler aqui no versículo 14 do capítulo 13 de 1 Samuel. Deus chamando Davi de homem segundo o meu coração. O interessante é que surgem algumas indagações e algumas perguntas acerca do porquê Deus escolheu a Davi. Eu entendo que quando Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, se você meditar no versículo 18 em diante, você vai se deparar com um paradoxo bíblico, onde a Bíblia nos diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Neste mesmo texto você vai encontrar a palavra do Senhor nos dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A Bíblia ela está dizendo ali também que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E neste paradoxo nós entendemos que Deus ele não falha de maneira nenhuma nas suas escolhas. Deus não erra quando ele escolhe alguém. Davi sim se deitou com Betseba, teve um filho conhecido pelo nome de Salomão, mandou matar Urias, mandou colocar Urias na frente da batalha para que Urias fosse morto, para que ele pudesse ficar. Tem a questão do censo também, da contagem, numeração de Israel, onde a ira do Senhor se acendeu. Davi pagou um grande preço, principalmente no meio da sua família, depois do seu pecado. Deus usa Natã com aquela revelação profética. E o interessante é que a interrogação continua. Por que Deus escolheu a Davi? Eu quero que você pause o vídeo a partir de agora. Eu vou colocar alguns versículos bíblicos aqui para você meditar junto comigo, para que dentro desses versículos você consiga entender um pouco da maneira que eu entendo. Não que a maneira que eu entendo seja a maneira concreta e definitiva, mas eu acredito que dentro desse raciocínio existem indícios para nós entendermos um pouco por que Deus escolheu a Davi. Quando o gigante Golias se levanta afrontando a nação de Israel, no meio de tantos homens preparados em guerras, abalizados, preparados, estruturados, treinados,
Deus vai lá na casa de Jessé e encontra um menino. E o interessante é que uma das características deste jovem é a coragem. Antes dele enfrentar o gigante, a Bíblia nos revela que Davi já tinha enfrentado um urso, enfrentado um leão, demonstrando assim a sua superação do medo, demonstrando assim a sua vitória sobre o medo. E Davi foi, enfrentou Golias, derrotou o gigante e deu vitória a Israel. O interessante, meus queridos, aproveite que você está com a sua Bíblia aí aberta. Você pode dizer, Davi pecou, aprontou, foi assassino, tal. Mas se você meditar no Salmo de número 51, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu vou abrir junto contigo o Salmo de número 51. Vamos meditar no versículo 3 e 4. Olha o que diz aqui, Salmo 51. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E de quebra o 4. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Sinceridade, coragem e sinceridade. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre e esconde as suas transgressões nunca prosperará. Coragem, sinceridade. Davi era um homem corajoso. Davi era um homem pecou. Quantos nesses últimos dias, com seus pecadinhos ou pecadões de estimação, guardado, oculto, no escondido, muitos ainda pregando, muitos ainda cantando, dizendo que está louvando, e o pecado escondido não tem coragem, não é sincero para confessar. Vamos de Bíblia? Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 24, vamos ler o versículo 6, 1 Samuel 24, 6, olha o que diz aqui, 1 Samuel 24, olha o que diz o 6, vamos rapidinho. E disse a seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi não guardava mágoa. Quantas vezes Saul pegou a lança e direcionou na pessoa de Davi para tentar matá-lo? O povo gritava, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. O ciúmes tomou conta do coração de Saul e ele tentou por várias vezes destruir, matar Davi. E Davi teve a oportunidade de retribuir, de tirar a vida de Saul, mas não tocou em Saul, mas não se vingou de Saul, demonstrando assim um coração limpo, um coração puro, demonstrando alguém que não guarda mágoa. Quantas vezes nós estamos, às vezes até criticando o nosso irmão, perseguindo o nosso irmão, fazendo complô, boicotando os nossos líderes, os nossos pastores, fazendo oposição à direção da igreja, da congregação onde nós fazemos parte. Quantas vezes nós estamos ali fazendo grupinhos dentro da igreja, somos da turma do contra, nada está certo, criticamos tudo. A mensagem está errada, a igreja está fria, a irmã cantou desafinado. Tudo que Davi fazia, ele consultava a Deus. Se você for buscar na palavra do Senhor, você vai encontrar trechos e textos bíblicos mostrando Davi antes de ir para a guerra, antes de tomar decisões, consultando a Deus.
Você tem consultado a Deus nas suas decisões? Ou as suas decisões têm sido por conta própria, sendo assim decisões precipitadas? Você tem conversado com Deus em oração antes de tomar decisões? Davi adorava. Quando a Bíblia diz e mostra Davi consultando a Deus, isso demonstra uma dependência do Senhor. Você vive na dependência de Deus? Você é um adorador de verdade? Deu para ter mais ou menos uma noção de o porquê Deus escolheu a Davi? Quando o espírito maligno se apossava de Saul, uma das primeiras coisas que Saul fazia era mandar chamar Davi, porque o louvor que saía da harpa, dedilhada por Davi, era um louvor ungido, onde Deus se manifestava e o Espírito tinha que sair, porque aonde Deus está, alguma coisa acontece. E eu entendo, queridos, que quando Davi louvava, Davi se manifestava em um verdadeiro, se manifestava para nós através da sua palavra, ser um verdadeiro adorador. Porque não é qualquer tipo de louvor que liberta, não. Os nossos púlpitos estão cheios de cantores, estão cheios de artistas gospel, de profissionais, de verdadeiros atores, animadores de auditório. Mas a Bíblia nos afirma que o nosso Deus, Ele é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Se a Bíblia fala os verdadeiros adoradores, significa que existem os falsos adoradores. Adore a Ele em espírito e em verdade, queridos. Nós estamos vivendo uma época onde muitos têm transformado o Evangelho de Cristo em trampolim para saltar para a prosperidade financeira. Mas o verdadeiro Evangelho de Cristo aponta para os céus, aponta para a salvação, para uma riqueza na eternidade. É essa a visão que precisamos ter. Por que Deus escolheu a Davi? Porque Deus levantou a Davi. Deu para ter uma noção aí das qualidades do rei Davi e de o porquê, para encerrar este vídeo, para que encaixe o seu entendimento. Lembra quando Isaías foi até o rei Ezequias e disse assim: homem, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás? Lembra da oração do rei? Senhor, tu tens visto como tenho sido sincero, como tenho, parafraseando, vou usar as minhas palavras, como eu tenho me esforçado para ser fiel a ti, para andar na tua presença, para te obedecer. Será que você pode fazer esta oração? Será que eu posso fazer esta oração e ser respondido por Deus e ser acrescentado por Deus? Abriu a mente aí? Deu para entender? Então assim eu encerro agradecendo o seu tempo disponibilizado e deixo aqui o meu abraço bem apertado em nome de Jesus.